Boa noite. Boa noite. Bora, pô. Muita paz, que Deus nos abençoe, nos ilumine num momento como esse, né? O sábado de aleluia. É da Igreja Católica, mas queira ou não, temos todo o respeito. Né? Nós vamos falar sobre reencarnação e ressurreição dentro daquilo que a doutrina espírita nos traz. Né? Até porque tem uma história de tudo isso. Quando os indianos, os chineses, né, chegaram aqui por primeiro na Terra, para popularizar a Terra, os africanos, os australopitecos, eles já traziam consigo a visão reencarnacionista. Né? O japonês, todos eles até hoje nunca discutiram isso, porque para eles são banhados por essa filosofia. Nós somos banhados pela Grécia. E a Grécia sempre falou da reencarnação como paligênese. Pali, como se fosse em grego, volta, e gênese, vida. Então, de volta à vida. E os gregos trazem tudo isso, né? Até porque eles vieram do planeta Capela e eles sabem do quanto a importância da reencarnação. Com isso, nós tivemos Sócrates, tivemos Platão, que são os precursores não só do espiritismo, mas do cristianismo, prepararam todo o caminhar de Jesus antes, né? 500 anos antes a Terra já se preparava para vir Jesus, com os filósofos, trazendo já a ideia do bem, a ideia do sumo bem, a ideia da paligênese, toda uma filosofia de uma vida pautada ao bem, ao melhor, porque sabia que retornaria para poder evoluir, né? Não só ajustar erros, mas também para evoluir, aprendermos cada vez mais. Então nós vamos começando. Passa aqui. Deixa eu ver. Então, para a gente poder entender um pouco dessa história, tivemos diversos concílios dentro da Igreja Católica. E quem fazia e quem pedia esses concílios eram os imperadores da época. Tá? O imperador Constantino, em 350 a.C., depois de Cristo, traz uma construção de um concílio para resolver todas as passagens de Jesus. Gente, Jesus deixou marcas muito profundas e as pessoas não aguentavam a ver, a sentir, a vivenciar Jesus. Né? Eu não sei que milagre ainda deixaram: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, porque mudaram muita coisa. Mas foi no concílio de Constantinopla, em 553, que o imperador Justiniano, com sua esposa Teodora, pediram aos bispos, porque é engraçado, o Papa na época, que era o Papa Vicente, não participou, como também não participou do é do lado, né? É, do lado. Tá.
que também não participou do primeiro concílio. Então, quando Teodora, participando de toda uma arrumação do concílio e vê a palavra palingênese e começa a perceber que palingênese era reencarnar, era ter que retornar no novo corpo para ajustes de erro, essa mulher alucinou. Até porque ela era uma mulher inteligentíssima, uma mulher fora do seu tempo, e era uma mulher que fazia toda uma assessoria ao imperador. Ela se tornou imperatriz. E ela tinha sido prostituta. E ele se apaixonou por ela, tira ela do prostíbulo e traz ela para ser a imperatriz. Como ela era prostituta, ela não queria corrigir os erros, porque eram muitos, fora outros que a gente não sabe. Muitos historiadores, inclusive, não falam isso, para até não desagradar a igreja, mas tem muitos historiadores sérios que trazem a história de Teodora, e ela pede justamente a retirada do nome palingênese. Não pode. Como que vai poder existir um retorno ao próprio corpo, do próprio espírito? E o pior, Vamos ver aqui. Palingênese. Como antes de se casar com Justiniano, ela era prostituta, e casando-se com ele, quando soube o que era a palingenesia, ela se desesperou quando não queria voltar para corrigir seus erros. E, na verdade, o que foi condenado nesse concílio não foi somente a reencarnação, mas a doutrina da pré-existência do espírito, ou seja, a existência do espírito antes da concepção do corpo no útero materno, o que é contra a Bíblia. E isso os bispos não perceberam ou foram muito bem arquitetados por ela. Foi muito bem arquitetado por ela. Porque ela manda tirar que até o espírito não existe. Ou seja, morreu, acabou. Uma doutrina altamente materialista. Imaginem só. Não quero. Se eu vou morrer, eu não vou voltar com meu corpo, com minha beleza. Daqui para frente, para o melhor, eu não quero. Então, infelizmente, Então, e na verdade, o que foi condenado a esse concílio não foi somente a reencarnação, mas da pré-existência, ou seja, a existência do espírito antes da concepção do corpo no útero materno, que é contra a vida. Em Jeremias 1,5 diz assim: antes que eu me formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses do ventre da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Está lá em Jeremias, na Bíblia. Reencarnação, gente. Preparando a pessoa para vir à Terra. Então, essa é uma parte que ela deixou passar porque eu acho que ela nem entendia o que era aquilo. Ela só ficou sabendo o que estava acontecendo com palingênese e que ela não queria. Na Bíblia, está provada, pois, pela Bíblia, essa doutrina da pré-existência do espírito antes da concepção do corpo. Ora, se o espírito existe antes do corpo ser criado, ele já pode ter vivido encarnado em outro corpo, aqui na Terra ou em outro mundo. Claro. Não pode existir um espírito do outro lado sem experiências. Nós somos formados simples e ignorantes. E aqui chegamos. Eu estou fazendo uma extensão universitária numa faculdade de São Paulo, de Dr. Norbert Kepp e doutora Cláudia Pacheco,
e eles têm 30 anos já de existência, essa faculdade é reconhecida pelo MEC, e eles trazem a trilogia que nós somos seres que chegamos simples, ignorantes, seja para o bem, para o belo e para a verdade. Ele diz, gente, nós temos essas 3 características divinas. Nós somos o bem, o belo e o verdadeiro. Tudo fora dessa constituição foi inventada pelo homem. Por isso que ela diz assim, as doenças foram criadas por nós. A dor foram criadas por nós como mecanismo de fuga para não ver o bem, o belo e o verdadeiro. Uma das coisas que mais a gente tem medo de ser feliz. Eu vejo isso na clínica, é claro. As pessoas conhecem uma pessoa, o tempo inteiro está procurando alguém, quando conhece, doutor, é muito bom para mim. É muito. Eu não acredito nisso. Eu não quero. Laranja na beira da estrada, está podre, está devendo. Não é assim que a gente diz? Então significa que você não quer felicidade alguma. Você quer alguém que maltrate, que traia, que faça, que aconteça, que lhe abandone. Veja como a gente é compactuado com a dor, com a infelicidade. Então, quando eu estou tomando aula com esse casal, que não sei nem se são casados, eu estou começando o curso, estou indo para São Paulo segunda, vou lá visitar eles. Eu digo, gente, tudo que ela está falando aí é algo tão intrínseco da doutrina espírita, que nos diz que somos simples, ignorantes, que Deus, se temos o DNA divino, porque somos filhos de Deus. E essa tríade para nós, do bem, do belo e do verdadeiro, para nós não é surpresa. Só que você estudando isso numa faculdade, isso ainda lhe balança mais ainda, olha aqui. Por isso que Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eles falam que os sentimentos mais horrendos em nós e que mais nós cultuamos é culpa e a inveja. E desses dois nasce tudo. O egoísmo, a prepotência, a raiva, o ódio e por aí vai. Eu fico assim ouvindo as aulas assim, gente, o que é isso? Né? Porque a culpa ela foi muito instalada, em Jung fala do inconsciente coletivo, que é muito interessante, que ele diz que em nós está tudo, desde o início de Mônadas Celeste que aqui chegamos, a toda a caminhada que já tivemos, a tudo que já aconteceu no planeta, em nós. Se lhe fizer uma regressão até que não vai existir isso, você vai começar a contar tudo que está existindo naqueles períodos. E nós tivemos períodos geológicos importantíssimos na nossa formação. No momento arqueano da geologia, nós ensaiamos a respiração dos simples animais pequenininhos. As algas vermelhas ensaiaram a hemoglobina. Então, isso aqui foi um grande laboratório para constituir o homem. Nós, para o clima, para tudo. Então, no momento em que a gente percebe que ainda temos medo até da reencarnação, é uma infelicidade, né? Que queremos brecar algo que não nos traz nenhuma realidade maior. Que
realidade seria se morrêssemos e acabou. Para que eu estudar tanto? Para que eu estou aqui? Para que vocês estão aí? Se a gente vai morrer e acabar, né? Estaríamos todos atrás de Bel do chiclete, pulando até dizer chega. Se o mundo vai acabar, acabou. Na Bíblia está provada, pois pela Bíblia, essa doutrina da pré-existência do Espírito antes da concepção do corpo. Ora, se o Espírito existe antes do corpo ser criado, ele já pode ter vindo encarnado em outro corpo, aqui na Terra ou em outro mundo. Claro, Jesus já disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Em João 14, 2. A casa do Pai é o universo. O próprio homem Jesus deixou também isso bem claro. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele já existia, né? João 8, 5, 8. Então está tudo isso na Bíblia, gente. Tá? Então não adianta tirar o nome de Paligênese, porque a coisa continuou. Ela não poderia, talvez, tirar todas essas citações, né? Como poderia? Ou sob pressão. Talvez tenha havido uma distração dos bispos desse concílio, ou condenar erradamente, muito conscientemente, essa doutrina da pré-existência, pois sem ela não poderia existir a reencarnação. E aprovar. Né? Aprovar. Mas claro que isso vai ter outros concílios, né? E vão sendo paligenesia, geração e nascimento. Gênesis em grego. Na Bíblia não são apenas materiais consanguíneos, mas também do espírito, pois pode ser nova geração, novo nascimento ou nova reencarnação do espírito. Daí a palavra paligenesia. Em grego, pali significa novo. Logo, paligenesia em grego quer dizer nova geração ou novo nascimento do espírito em outro corpo. Tá? Então, essa é uma parte que a doutrina espírita abraça, aceita, claro, e por isso ela precisou vir no final da moderna. Porque muita coisa foi mudada pela própria igreja. Estudando filosofia, a gente vê, e é dito pelos historiadores que foram 1000 anos de escuridão, porque eles pegam Platão e só fazem as traduções daquilo que eles acham que deveria ser. Quando chega a Renascença, renasce através da imprensa tipo móvel de Gutenberg na Alemanha. Aí nascem os livros, as impressões, e aí imprimiram Aristóteles, imprimiram Platão e tantos outros livros antigos e começaram então a perceber que não era aquela leitura que se fazia dentro da igreja, né? Então, isso foi o maior momento que o Ocidente passou a ter uma rachadura imensa. As pessoas já não aceitavam o que a igreja comandava, já não aceitava algo que era ela quem dizia e comandava, tanto é que Leonardo da Vinci vem de lá e faz um quadro onde o homem só falta tocar no dedo de Deus, significa não preciso de vocês para ir até ele, eu vou a ele, que eu sou filho dele. E aí, tudo isso modifica, por isso que o nome chama renascença, renasce. Claro que a arte faz e acontece, tudo muda e as pessoas passam a não acreditar, não ter a contento tudo aquilo que a igreja comentava. Ainda mais que ela ainda vinha muito de inquisição, matando os médiuns, as pessoas que tinham as comunicabilidades, né, dos espíritos eram condenadas ao fogo. Então, isso ia para aonde? Para o inferno, do qual foi criado.
O inferno que era embaixo e o céu em cima. Só que a terra gira, aí o inferno vira para cima e o céu vai para baixo. Aí a gente começa, Kardec diz isso, mais adiante a gente vai ver que é necessário que venha uma releitura disso tudo. Por isso que Kardec dá o ponto final em todas essas questões, trazendo o porquê de tudo isso, dessa ignorância toda, para que a gente pudesse ser mais feliz. Então Kardec diz assim, Kardec se atentou para esses termos logo no início, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para ser melhor, para chegarmos a uma condição muito mais evolutiva, precisamos nascer, renascer, crescer, progredir e renascer sempre, né? Então, essa é a parte, progredir sempre, né? Ressurreição. Segundo a explicação do codificador, ressurreição da ideia de voltar à vida um corpo que já está morto. Entretanto, sabemos ser cientificamente impossível. Seria contrário às leis da natureza o indivíduo que estivesse realmente morto voltar à vida corpórea. Está lá na Gênesis, no capítulo 15. Se quiser pesquisar, anota, vai lá, lê, estuda, para se embasar melhor. Na Gênesis, no capítulo 15, item 39, diz assim: podemos nos perguntar, diz Kardec, mas quantas ressurreições de que Jesus operou com Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim? Podemos dizer que não se tratava de um feito sobrenatural, mas perfeitamente explicável pelas leis físicas e morais. Dado o poder fluídico do qual o mestre possuía, nada de espantoso há, sem que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor. Que haja mesmo feito o espírito prestes a abandonar o corpo, voltar a ele, uma vez que o laço perispirítico ainda não havia se rompido definitivamente. Hoje a gente sabe que é uma doença chamada catalepsia. E a catalepsia, sabe quem sofreu? Não foi só nessa época de Jesus, não. Ivone do Amaral Pereira. Ela, bebezinha, diversas vezes encomendaram o caixão dela branquinho e ela voltava a chorar. Aí, quando ela teve uns 3 para 4 anos, ela voltou a ter um novo ataque de catalepsia. A mãe disse, não vamos enterrar antes das 24 horas. E aí, quando perto das 24 horas, olha ela sentada no caixão, né? Era a catalepsia. Então, e no entanto, já estava ali com as feições, né, de morto, de tudo, você pegava, já estava gelado, e de repente a pessoa retoma e volta à vida normal. E isso é catalepsia. Jesus jamais iria transgredir leis divinas e naturais. Pelo contrário, ele veio mostrar o quanto seria possível. E nós temos história também do ator Sérgio Cardoso, que na época fez Dr. Valgur. Disse que morreu, o médico dele estava na época nos Estados Unidos, não existia celular, não existia internet, talvez tivesse tudo isso, talvez não tivesse enterrado. E aí enterraram ele, e ele tinha catalepsia, e o médico sabia. E aí enterraram ele antes das 48 horas, tinha que esperar. E aí quando o médico voltou, que mandou desenterrar, ele estava todo reviravoltado, as roupas lascadas, ele querendo, com certeza, sair de dentro do caixão, né? Então ele morreu assim, sufocado. Jesus e a cura. Nesses casos, o corpo espiritual ainda não havia se desligado por completo do corpo físico. Dessa forma, na realidade, Jesus opera a cura
e não a ressurreição, na acepção legítima do termo. Aí está em Kardec, em A Gênese, capítulo 15. Então, essa é uma parte que Kardec explica bastante, gente, no capítulo 15, sobre a ressurreição, o que é ressurreição, a cura, né? Porque não é dizer assim, porque foi Jesus. Não, qualquer bom magnetizador pode dar uma magnetização numa pessoa que sofra catalepsia e ela voltar à vida, né? Não precisa só ser Jesus. Ele nos disse, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele não limitou só a ele, né? Ele não foi showman. Jesus e sua materialização, ali saiu errado. E sua própria ressurreição, veremos que Jesus retorna no terceiro dia. Eu aqui quero parar para dar uma parte interessante disso. Por que Jesus só volta no terceiro dia? Segundo Divaldo Franco, Jesus vai até um umbral buscar Judas Iscariote. Está no lugar de passagem. Umbral não é lugar de permanência. Pode chamar de inferno, pode chamar do que for, mas é um local de passagem. E ele estava lá atormentado, suicida, né? E estava com o sentimento de culpa terrível porque tinha entregado Jesus por dinheiro. Então, Divaldo diz que por isso que Magdala, quando foi para pegar Jesus, ele disse, não me toque, porque ele ainda estava impregnado das energias do ambiente umbralino. Ainda não estive com meu pai, ou seja, ainda não estou completamente revestido de uma energia que eu possa lhe dar o melhor. Então a gente percebe o quanto Jesus vem e se materializa. Aqui está, o terceiro dia, após a crucificação, sob sua forma fluídica, tangível, devido à capacidade de materialização do perispírito. Seu corpo físico padeceu, assim como de todos nós padecerá, enquanto que o retorno do seu espírito comprovou a imortalidade da alma para sempre. E ele materializado, ele vai caminhando com os dois viajantes da estrada de Emaú, senta na praia, conversa, come o peixe. Quando ele tira o capu, que o pessoal vê que é Jesus, se assusta. E ele diz, vai e diz na cidade que eu estou vindo. Ele vai aos 500 da Galileia e faz uma preleção materializada. Chega no cenáculo e encontra Tomé. Tomé dizendo a Maria de Magdala, mas como? Jesus, você viu Jesus, ele apareceu para você, uma mulher que foi equivocada, que nós não perdoamos erro de ninguém, estamos sempre apontando. Dizemos que perdoamos, mas a gente está apontando. E aí ele diz assim, Tomé, vem, toca. Tomé, ai, bem-aventurado aquele que não tendo visto e creu. Ai daquele que tendo visto ainda duvidou. Então, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Acreditou que ele está vivo, que ele voltou, né? Que ele está ali. Agora, ai daquele que realmente, tendo visto, ainda duvidou. E Tomé era a dúvida completa, né? E como tem, né? Gente ainda que questiona tanto, né? Emmanuel diz, o benfeitor Emmanuel cita o termo ressurreição diversas vezes em suas obras. Em suas passagens diz que ressurreição é ressurgimento, recorrendo à palavra em grego anastasis, que significa ressurgir, despertar. Essa interpretação que ele dá, que não é essa da igreja,
né? Mas é o que os espíritos superiores dão. Ressurreição na visão espírita. Tal significado, porém, abre outra oportunidade de entendimento dessa palavra ressurreição. O de passar da vida material para ressurgir na vida espiritual. Também podemos aceitar se for dessa forma, né? Não o retorno ao próprio corpo. Isso não. Ressurgindo na vida espiritual, nos revelaremos tal qual somos. Revelados de forma que às vezes não fazemos nem para nós mesmos. Lá sintonizamos instantaneamente com o que estamos sentindo de maneira mais cristalina. Então, quando a gente percebe que a doutrina espírita nos traz todo o manancial do que é vida eterna, do que é realmente a vida para nós, a oportunidade, que é uma lei, é a lei de justiça, de amor e de caridade, a reencarnação. Nós somos regidos por diversas leis. A lei do amor é uma justiça, porque eu não posso viver eternamente no inferno se eu posso ter diversas oportunidades redentoras. Eu posso me melhorar. Eu posso chegar aqui e fazer diferente. Eu posso colocar na minha vida um roteiro melhor. E isso tudo a gente sabe que é possível. Só depende de cada um de nós. Mas até hoje vocês sabem que sábado de aleluia, o que é que fazem? Fazem Judas. Queimam Judas Iscariotes. Né? Ainda até hoje fazem isso. E Judas já sofreu tanto, já resgatou tanto. Né? Eu tenho impressão, não sei se é ele que veio até inclusive com o padre Chico. Judas. Eu tenho a impressão que uma das reencarnações dele, que ele veio vindo, e ele foi se resgatando, mas agora eu não estou lembrada. Como eu não tive muito tempo essa semana para pesquisar isso. É falado. Que ele reencarnou, inclusive, como Padre Chico. Então, tudo isso é importante. Se não for Padre Chico, a gente olha, pesquisem. E pode botar aí no Instagram, no YouTube, que a gente aceita, né? Palestrante não tem a memória de elefante. Então, dizem que elefante lembra de tudo, né? Então, vamos lá. Então, ressurgir, nós já sabemos o que é. Reencarnar também. Agora, o que eu mais vejo do espírito é medo de espírito. A maioria dos espíritas que já trabalhei na clínica tem medo de espírito, tem mediunidade, tem pavor, tem medo de espírito. Solange Neuza Miranda botou aqui Joana Dark. Foi Joana Dark, né? Mas depois ele veio também como Padre Chico, se eu não me engano, sim. Que bom, aí ó, tá vendo? Ele, que maravilha, e Joana Dark deixou uma história pra gente, né? De luta, né? De salvação, realmente, uma mulher corajosa que não teve medo, meteu-lhe as caras e ouvia os espíritos de Santa Catarina no ouvido dela, mediunidade. E infelizmente a igreja, quando ela disse que ouvia os espíritos, acabou, né? Então, a Inquisição era para isso, não era por menos, né? Manifestou alguma coisa, era bruxa. Então, imagine eu e Iracema, ia ficar de um lado ou do outro. Porque duas bruxas juntas, né, não ia dar certo. Então, tudo isso, gente, é a beleza da nossa doutrina. Nós que somos espíritas, não podemos festejar sábado de aleluia com o boneco lá pegando fogo. Né? Judas não teve que deixar, ainda fazem chacota de Judas. Deixou o sapato velho para fulano, deixou a calça de ciclano. Só deixa o que não presta.
Ninguém tem o que é bom de Judas. E Judas, no entanto, já se redimiu tanto e a humanidade ainda está presa na cruz da crucificação. Jesus já desceu de lá, já ressuscitou, olha a ressuscitação em espírito, já fez tanta coisa e a gente continua ovacionando a dor dele. E ainda dizem que ele morreu e levou todos os nossos pecados. Eu falei, não está precisando voltar aqui agora para levar o Caio. Porque com tanta guerra, com tanta miséria, com tanta morte coletiva, com tanto assassinato, com tanta coisa, dizer que Jesus veio e levou todos os nossos pecados. E o que é isso então que a gente está vendo hoje aí, a céu aberto? É o quê? Não é pecado então? Então é normal? Será que nossa sociedade está tão doente de achar que o que está acontecendo é normal? Ou nós demos as costas ao que Jesus sofreu, ao que Jesus fez para trazer a palavra, o caminho, a verdade e a vida? Essa é a parte mais importante do Cristo. É nos trazer essa ressuscitação de nós mesmos aqui dentro, para que a gente possa fazer o melhor da nossa vida aqui e agora. Fazermos aqui e agora. Não é amanhã não, amanhã eu posso estar dormindo. A sono eterno, fui. Como Solange Maikin, só vai ter essa. Não voltarei mais como Solange. Então eu tenho que aproveitar como Solange Maikin para fazer o melhor. Daquilo que eu entendo que seja o melhor. Na minha parte, meu parco entendimento. É por isso que o professor Ságia dizia assim: o que você está fazendo com sua única vida? É uma grande reflexão filosófica. E o que você está deixando que o outro faça com sua única vida? Outra reflexão filosófica. Que ele dizia: como Ságia eu não volto mais. Se viram outras, ele ainda dizia assim, né? Se viram outras, está na mão de Deus. Está nas nossas mãos. Tá? Eu espero que todos nós tenhamos uma Páscoa feliz, em harmonia, com saúde, em família. Né? É um momento de reflexão. Tem um filme que eu estou assistindo, que minha filha assistiu e me indicou sobre Jesus, é Zechal. Em inglês, Os Escolhidos, T-H-E, Shaw, S-H-O-N, Zechal, Jesus, a vida de Jesus, né? Como diz que foram os últimos achados de escritos de Jesus e fizeram esse filme. Eu estou gostando, até agora estou na metade, são 8 capítulos, eu comecei a assistir ontem de noite, eu já estou quase no final, hoje eu quero ver se eu assisto o restante. Acho que é só. No Netflix. Zechal, tá? Os Escolhidos. Então, que a gente possa ter uma boa Páscoa, uma boa semana, muita paz, e que essa casa seja sempre essa referência de amor, de paz, de tranquilidade e de puxão para a espiritualidade maior do nosso espírito que ainda agoniza em muitas dores. Muita paz. Pois é, né, gente? Outra coisa aí para que a gente possa refletir. O pessoal do Instagram pode colocar aí, ó, a sua observação aí, e a nossa gratidão à nossa irmã Solange por estar aqui nos colocando tantos pontos para a reflexão. Então, a partir desse momento, é o momento do passe, nós vamos nos despedir com o pessoal do Instagram e vamos seguir em frente. Essa palestra vai ficar gravada no Instagram, podem passar para outras pessoas. Pode compartilhar.